Hoje eu quero comentar com vocês aqui uma reportagem publicada no portal IG, a coluna do Daniel César, e a manchete é: aliados temem saúde mental de Bolsonaro e loucura após posse de Lula. O presidente tem insistido em teses que parecem tiradas de mensagens com fake news. Antes de começarmos aqui a falar sobre isso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento e também para poder receber notificações de vídeos novos, isso é muito importante. E também já confira o meu Clube do Livro Filosófico, o link está na descrição aqui, que é uma comunidade na qual todos os meses a gente se reúne 2 vezes por mês para debater obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico. Estamos lendo esse mês Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e mês que vem vamos ler As Dores do Mundo de Schopenhauer. Participe, link na descrição aqui. Eu quero ler para vocês a reportagem integral para a gente poder pensar algumas coisas sobre isso aqui, né? Tem alguns depoimentos aqui de pessoas próximas ao Bolsonaro relatando como o Bolsonaro parece estar meio louco. Então vou ler para vocês aqui, né? Aliados estão preocupados com a saúde mental do presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, o mandatário passou a adotar, mesmo de forma privada, teses que se espalham em aplicativos de mensagens com fake news de que ele teria vencido as eleições. Daí citando aqui, né? Ele não acreditava nas fake news. Agora parece que acredita nos maiores absurdos, afirma um parlamentar que esteve com o presidente em conversa com a coluna. Sem explicar exatamente qual a tese, o deputado federal só confirma a história. Ele tem espalhado para todos que venceu as eleições. As mensagens propagadas por Bolsonaro, amigos no WhatsApp e também o que ele diz ao se encontrar com políticos no Alvorada ligaram um sinal de alerta. Para alguns, o presidente teria criado um muro mental, bloqueando a derrota para não se deprimir ainda mais. Outros pensam que a situação é mais grave. Daí citando aqui, né? Parece que ele perdeu a sanidade, concorda um assessor. Para o funcionário, quanto mais se aproxima o fim do mandato, mais Bolsonaro espalha teses de que algum ser supremo vai aparecer para corrigir o que ele chama de fraude nas urnas. Bolsonaro chegou a dizer que algo vai acontecer entre o Natal e Ano Novo, mas não há nada para acontecer, revelou outro parlamentar. Esse deputado disse à coluna que as atitudes do presidente estão irritando até aliados. Um ministro pediu para ele parar e foi até duro falando acabou, mas não adiantou nada. Sem nem mesmo articular um golpe, Bolsonaro teria entrado em estado de negação e pessoas mais próximas chegaram a avisar familiares. Na visão dele, o ideal é que o político passasse por algum tipo de avaliação médica. Eu não confio que ele não cometa uma loucura ao perceber que Lula vai mesmo assumir, comentou um ministro que se recusou a dizer sobre o que falava. Eu quero comentar essa notícia aqui porque traz alguns elementos interessantes aqui para compreendermos esse fim de mandato do Bolsonaro e o que pode acontecer, né, nos próximos dias. Há muitas histórias, há muitas hipóteses aqui de que o Bolsonaro possa vir preso depois de deixar o mandato. Ele tem foro especial agora, porque é presidente, mas deixando o mandato, não vai ter nenhum cargo político e aí ele fica vulnerável a uma série de processos relacionados ao mandato dele, ou seja, crimes que ele poderia ter cometido durante o governo, durante a presidência e que podem levar tanto o Bolsonaro quanto outras pessoas próximas a ele para a prisão. Então, pode ser que adotar essa tese da insanidade, da loucura, né, de que ele está desequilibrado mentalmente, poderia servir de pretexto aqui para talvez isentá-lo de alguma responsabilidade criminal nesse sentido. Eu vi pessoas comentando na internet que essa tese também de que ele está louco, né, o que está, degringolando aí, poderia ser um modo para tentar limpar um pouco a barra do Bolsonaro com os seus apoiadores. A gente tem pessoas no Brasil hoje, né, milhares de bolsonaristas que estão acampados em frente a quartéis e esperando um golpe de Estado que não vai acontecer. Então, poderia ser uma justificativa, né, para essa base fanatizada, radicalizada, de que o Bolsonaro não fez nada porque ele não está batendo bem das bolas, que ele não está bem da cabeça, portanto, ele seria livre de culpa em relação a essas pessoas que estão lá expostas ao clima, às chuvas, a raio, né, caiu um raio essa semana aí, matou algumas pessoas lá em Brasília, se não me engano. Então, assim, você tem pessoas que estão de fato esperando uma atitude drástica de ruptura democrática do Bolsonaro e que, como eu falei, não vai acontecer, não vai suceder. Mas, por outro lado, também pode ser verdade, também pode ser real que o Bolsonaro não esteja bem, não esteja com uma saúde mental, normal e que precisa de ajuda. Depois se levantando essa hipótese também que ele tinha algum transtorno, que ele não estava bem da cabeça e que ele precisaria de alguma ajuda, nesse sentido. Eu acho problemático a gente
patologizar tudo, né? Quando alguém tem algum comportamento desviante e achar que isso é um transtorno mental, que isso é algum tipo de enfermidade mental. Daí a gente pode pensar que tem pessoas que são perversas de fato, que são maldosas de fato, sem que tenham nenhum tipo de transtorno. A gente tem que aceitar isso, reconhecer que pessoas como Bolsonaro podem ser normais, entre aspas, né, usando um termo aqui complicado, mas podem ser normais de fato e que são desse jeito. Eu quero citar esse livro aqui, que se chama Suspicious Minds, que é do Rob Brotherton, que é um psicólogo, e aqui o subtítulo é Por que nós acreditamos em teorias conspiratórias? E nesse livro o psicólogo trabalha com essa noção, né, de que todos nós, de um modo ou de outro, estamos propensos a aceitar certas teorias conspiratórias que estão de acordo com a nossa visão de mundo. Então, assim, se você é de direita, você vai aceitar certas teorias conspiratórias, se você for de esquerda, você vai aceitar outras, se você for religioso, vai aceitar outras, e todos nós estamos propensos, aí temos um viés psicológico que nos leva a aceitar certas histórias esdrúxulas, mesmo sem comprovação científica, mesmo sem comprovação factual, mesmo sem evidências, a gente tende a embarcar nesse pacote de ideias esdrúxulas, porque é um modo como nossa mente opera para compreender a realidade. Então, assim, como diz aqui no artigo, né, aparentemente Bolsonaro não acreditava em certas teorias conspiratórias no começo, mas passou a aceitar depois. E isso pode se dar, em grande parte, pelo reforço da ideia, né? Então, assim, vendo as pessoas propagando essas ideias, o próprio criador da ideia, né, a própria pessoa que inspira essas ideias golpistas e malucas, pode estar também sendo levado por elas, que é o caso, na minha visão, pelo menos era o caso, né, do Olavo de Carvalho, que era alguém que passa a criar algumas teorias esdrúxulas, sem base na realidade, talvez com o fim de manipular as pessoas, mas depois de um ponto ele passa a acreditar nisso também. Então, assim, é a mentira que é tão repetida que se passa a tornar verdade, porque as próprias pessoas que inventaram mentira também passam a acreditar nelas. A gente tende a associar também certos fenômenos coletivos, né, com patologias, né, com uma histeria coletiva, com um delírio coletivo, com algum tipo de maluquice coletiva de fato, né? Mas claro que é no sentido retórico, né? Quando eu comecei a estudar o nazismo, comecei a pesquisar a ideologia nazista, comecei a pesquisar aquele momento na Alemanha nazista, né, nos anos 30 e 40, foi porque para mim era incompreensível e fascinante pensar como milhões de alemães, muitos milhões de alemães, aderiram à ideologia nazista sem refletir sobre aquilo, sem parar e pensar quão perigosa ela era e qual era o estrago que ela causava na sociedade e num grupo, né, como os judeus que foram quase exterminados na Alemanha. Então, para mim, isso era um tema que me preocupava porque havia esse risco, né, havia esse temor de que esse tipo de processo de delírio coletivo, de histeria coletiva, viesse se repetir. Então, quando a gente observa, né, esses fenômenos, como no Brasil agora, desses grupos bolsonaristas, dessas pessoas que estão acampadas nos quartéis, isso vai nos dando uma prova de que esse tipo de fenômeno, esse tipo de perigo está sempre à espreita. Eu realmente não sei até que ponto que Bolsonaro está com um transtorno, como eu falei, não sei se isso aqui é de fato uma patologia, se ele está realmente ficando louco, como diz aqui na reportagem, se ele precisa de ajuda médica, não sei. Mas o fato é que o bolsonarismo é um tipo de desvio social bastante complexo e preocupante. Então, assim, a gente tem que pensar que essas pessoas aí, durante o próximo ano, terão de ser desradicalizadas. Teremos de encontrar algum modo de arrancar essas pessoas desse delírio, arrancar essas pessoas desse fanatismo político, ideológico, bolsonarista, de modo que elas possam retornar a algum tipo de operação normal na sociedade. Porque a gente fala aqui de adultos, de idosos, pessoas próximas a nós muitas vezes, que pareciam ser normais até alguns anos atrás e de repente estão totalmente radicalizados. Então será necessário encontrar uma saída para isso. E aí, de fato, a saída do Bolsonaro já é um começo, a derrota dele foi um princípio desse fim, deixar o mandato será outro momento, outra etapa. Há um receio, obviamente, como a gente já falou várias vezes aqui, de que haja violência após a posse do Lula, como aconteceu com o Trump, instigando seus apoiadores à violência. Então há um receio disso que possa acontecer, mas serão etapas fundamentais para começar a sabotar, para minar o poder do bolsonarismo na política brasileira. A gente fala de meses e anos adiante, mas isso vai acontecer, ou terá de acontecer. Tem que ser algo ativo, tem que ser um trabalho constante aqui. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história, né, sobre essa reportagem aqui, sugerindo, dando a entender que o Bolsonaro possa estar louco, com algum tipo de transtorno mental real. O que você pensa sobre isso? Se isso parece plausível ou se é só um modo de tentar eximir o Bolsonaro da culpa dele em relação a esse momento, né, a esse espírito golpista, ou esses grupos bolsonaristas estão esticando a corda. O que você pensa sobre isso? E também sobre esse fenômeno social, né, coletivo, de pessoas radicalizadas e como
a gente pode atuar no sentido de tentar resgatá-las. O que você entende aí? Põe aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. E reforço aqui, confira o Clube do Livro Filosófico, todos os meses 2 encontros para debatermos obras filosóficas ou de literatura com filosofia. Próximo mês será Schopenhauer, espero você por lá. Um abração e até mais. Tchau!